Mensagens reveladas pela Polícia Federal comprovam que Daniel Vorcaro exercia comando sobre Alexandre de Moraes. Mandava, determinava. Parece que o Alexandre de Moraes era uma espécie de funcionário do Daniel Vorcaro. Isso aqui é bombástico e, claro, explodiu na imprensa essas mensagens que eu vou trazer aqui para vocês. Inquérito das fake news, prisões que o Alexandre de Moraes advogava, será? Para tentar livrar o Vorcaro. Mensagens que foram reveladas e assim, a forma como eles conversavam tá escancarado. O envolvimento do Moraes e não tem como. Vai ser impossível segurar o Alexandre de Moraes depois das revelações que ainda vão vir. Impeachment do Alexandre de Moraes já. Mas olha essa bomba aqui, porque o Daniel Vorcaro mandava no inquérito das fake news, é isso mesmo? Sobre o pagamento a outro site de notícias, que é o Diário do Centro do Mundo, que fez realmente muitos ataques ao jornalismo profissional, depois que foram publicadas as informações do Alexandre de Moraes, mas que naquele momento estava em negociação com o Vorcaro para uma, entre aspas, parceria. O Vorcaro ofereceu 50 mil reais para o site não falar mal dele, para não falar nada negativo sobre o Master. Aí o Sicário diz que o site pediu o dobro, e enquanto eles estão ali naquela negociação, não sabe se vai fechar ou não vai fechar, o site dá uma notícia que o Vorcaro não gosta sobre o Master. E aí o Vorcaro diz uma coisa muito sintomática que me chamou a atenção quando a gente teve acesso ao material sigiloso da Polícia Federal. Dessa vez não hackeei ninguém, tá, gente? Foi por fonte mesmo, trabalho de jornalista raiz, normal. Mas aí está lá na representação, nos diálogos descritos pela Polícia Federal, que o Vorcaro fica bravo, não gosta da publicação da matéria e fala que esses caras não são sérios e que ele vai botar os caras no processo das fake news. Vou botar no processo das fake news. Vou fechar esse site, ele fala para o Sicário. Como se ele fosse dono do processo das fake news, que afinal de contas é comandado por quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ministro, cuja mulher fez um contrato com Daniel Vorcaro de 130 milhões de reais para prestar serviços que até hoje a gente não sabe exatamente quais são. Então, Milton, quando a gente começa a olhar o quadro geral dessa dinâmica mafiosa e corrupta do Daniel Vorcaro, o que a gente entende? Que ele tinha motivos para achar que podia mandar em todo mundo, passar por cima da lei, quebrar dente de jornalista, moer funcionário e botar site de notícia no inquérito das fake news. Ele podia, ele tinha comando sobre o Alexandre de Moraes, ou seja, ele não pagava o escritório de advocacia, está mais claro do que nunca, o que ele pagava era por blindagem e serviços do ministro do STF. Até então, absurdo completo, né? Peraí. Ele tinha voz de comando sobre o Alexandre de Moraes para incluir um determinado site no inquérito das fake news, simplesmente porque o site estava criticando ou falando a verdade sobre o Banco Master e o Daniel Vorcaro. E aí veio agora o pior. E esse aqui está explodindo agora na imprensa para todo lado. A conversa do Vorcaro com o Alexandre de Moraes no dia em que ele foi preso. Dá só uma olhada nessa conversa e não vê se é de gente criminosa mesmo. Ó, mensagens estavam no celular do banqueiro apreendido pela Polícia Federal na ocasião da sua primeira prisão. A gente sabe que a Polícia Federal, depois de muito custo, teve acesso, utilizou aí tecnologias estrangeiras. Mas olha aqui, ó. Uma das últimas mensagens de Daniel Vorcaro, que Daniel Vorcaro enviou no dia em que foi preso, logo de manhã, foi para o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Eram 7h19 da manhã. Que intimidade, hein? Do dia 17 de novembro, quando o dono do Banco Master escreveu para o ministro no WhatsApp. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Isso aqui foi no dia que ele foi preso. Obviamente a gente já sabe que ele tinha as informações antecipadas. O seu capanga lá, o Sicário, ele fazia essa manobra, inclusive, estranha a morte desse cara, né? Vamos falar morte, né? Até agora não confirmaram. Que coisa esquisita, sabia de muita coisa. Alexandre de Moraes respondeu logo. O Alexandre de Moraes respondeu ele logo em seguida. Mas não é possível saber o que ele disse. Isso porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única, do tipo que se apaga assim, que o destinatário lê. Olha o nível que esses caras conversavam. 7h19 da manhã, Vorcaro manda mensagem perguntando se o Moraes bloqueou. Claro que deve ser a prisão, porque não tem idiota aqui, né? Óbvio que ele está falando da prisão. Se conseguiu cancelar a prisão.
O Moraes responde ele com 3 mensagens em seguidas, só que é aquelas que você manda e apaga. Coisa de bandido, né? Coisa de bandido. A troca de mensagem foi encontrada pela Polícia Federal no celular do Banco Massa, 17 de novembro, às 22 horas, no Aeroporto Internacional. Antes dela, há ainda outro registro de diálogo entre o ministro e o Vorcaro, em 1º de outubro de 2025. Mas, novamente, sem conteúdo, porque o banqueiro e Moraes apagavam as mensagens ou enviavam com visualização única. Se eles apagavam as mensagens ou mandavam com visualização única, tá na cara, tá escancarado, tá na testa, tá para todo mundo ver que eles estavam simplesmente conversando algo que ninguém poderia saber, algo secreto, algo sigiloso. E com certeza, essas mensagens que ainda serão reveladas vai estourar e muito, mas e muito, em ministro do STF e autoridades do Congresso Nacional. Agora, pensem só, o paladino da justiça e da moral era praticamente um funcionário do maior estelionatário brasileiro, o cara que aplicou a maior fraude contra o sistema financeiro nacional. É mole, olha as revelações, como Deus é bom, né? E calma, acalmem o coração, muita coisa virá. Só temos aqui que orar pelo ministro André Mendonça, né? Orações aí para o ministro André Mendonça, que ele não ande de avião, que ele tome muito cuidado, tenha segurança, porque nós estamos no Brasil e aqui o crime organizado está dominando a República. Mas nós vamos virar esse jogo e nós temos a oportunidade histórica de virar esse jogo, como o André Mendonça tem agora essa oportunidade histórica de fazer uma limpeza por ser relator, mas nós não podemos errar. Nós temos que acertar em cheio nas nossas escolhas. Erramos muito nas últimas eleições por falta de conhecimento. Confesso que eu errei muito, eu tenho certeza que você já errou também. Por isso, vai aí, acessa o link aí, dossiê das eleições 2026, entenda o que está por trás das eleições e principalmente como você votou, e eu tenho certeza que você vai falar assim, não, eu não acredito que eu fiz isso aqui não. Eu votei, então quer dizer que eu votando dessa forma eu estava ajudando tal partido? Você vai entender, é preciso entender as regras do jogo, 2026 é o ano da gente mudar a história do Brasil, e se você está comigo nessa, já deixa a curtida aí, compartilha, se inscreve no canal e clica no link. O link tá no meu perfil, tá na descrição aí também. Bora pra cima porque a casa dessa turma aqui vai cair. E não vai demorar muito não.